Então, gente, boa tarde. A gente vai finalmente começar aqui a atividade, né? Então, a Soraya, da Anlurb, ela vai estar trazendo um pouco do plano de gestão que foi elaborado aqui para a cidade de São Paulo, né? Que tem diversos desafios, né? Por São Paulo ser uma cidade do tamanho que é, né? Maior capital do Brasil. Tem o desafio da escala, né, dar conta de tanto de resíduo que é gerado aqui e com os compromissos que a política nacional coloca, né, de inclusão dos catadores e a reciclagem em primeiro lugar. Então, a Soraya vai aqui nos apresentar como eles planejam, né, alcançar essa difícil tarefa. E agora eu passo, então, a palavra para ela. E é isso aí. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, gente. Não almoçaram, não? Que fraqueza. Jesus amado. Hã? Hein? Boa tarde. Ah, agora sim, né, gente? Pelo amor, feijão e arroz tinha lá, né? Gente, meu nome é Ana Soraya Nascimento. Atuo na Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, a Anlurb, da cidade de São Paulo. Atuo como coordenadora de educação ambiental, tarefa bastante difícil, mas que a gente tem muito gosto de fazer. Eu estou substituindo a nossa diretora do Departamento de Desenvolvimento, de Planejamento e Desenvolvimento, a Júlia Moreno Lara, nessa tarefa, que não é uma tarefa fácil, mas como a gente já participou de boa parte desse processo, acho que vamos poder dialogar um pouco sobre ela. Bom, o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da cidade de São Paulo, o atual decreto 54.991 de 2014, sim, deste ano, ele foi, na verdade, uma revisão do antigo Plano de Gestão Integrado, elaborado sem os conteúdos ou faltando os conteúdos estabelecidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, e, sendo assim, a cidade de São Paulo resolveu promover a sua revisão. Um dos aspectos importantes relacionados a esse plano é o processo participativo com que essa revisão foi feita, né? Esse plano ele tem 3 referências importantes. É claro, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a nossa revolução na gestão de resíduos, parte dessa norma, uma norma importante que levou muito tempo para ser elaborada e sancionada. Outra referência importante é a Lei 11.445, a Política Nacional de Saneamento, né? Ela é consonante com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e ela foi uma das balizadoras nesse processo. A Política Nacional de Saneamento foi instituída em 2007, né? E foi pavimentando o caminho para que a Política Nacional de Resíduos Sólidos viesse firme e forte e estabelecida como foi, né? Com a força, amplitude e muito empurrão do Movimento Nacional de Catadores e todos os catadores do Brasil. Outra referência legal importante é a Lei 12.187, que é a Política Nacional de Mudanças Climáticas, que também trouxe aspectos muito interessantes e é referência, uma das referências para o nosso plano de gestão integrado. Bom, como eu informei antes, o nosso plano de gestão integrado de resíduos sólidos, um dos aspectos ousados e importantes, dentre outros, foi a forma como ele foi sendo elaborado, né? Ele iniciou com a participação da sociedade civil no âmbito da Conferência Municipal de Meio Ambiente, cujo tema foi resíduos sólidos. Essa conferência ela foi convocada por um decreto municipal do prefeito, o 53.924, que, dentre outras, além de convocar a conferência, também estabeleceu um comitê intersecretarial
para que a política municipal de resíduos sólidos não só fosse elaborada, mas fosse implementada. Esse comitê criou 5 grupos de trabalho. O plano, para a elaboração do Plano Municipal de Educação Ambiental e Comunicação Social em Resíduos Sólidos. O segundo foi o próprio grupo de elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da cidade. Outro grupo de trabalho foi o que ainda está em vigência para a elaboração do Programa de Coleta Seletiva Solidária nos próprios municipais, com a inclusão dos catadores. O quarto foi ações para manejo de resíduos sólidos da construção civil, que findou os seus trabalhos e também já aportou subsídios para o Comitê Intersecretarial, né, que aprovou as propostas encaminhadas pelo grupo de trabalho. E o GT5, que ainda está em fase de constituição e encaminhamentos, que são os instrumentos normativos legais para que a nossa política municipal de resíduos sólidos se estabeleça. Ora, como é que nós vamos conseguir alterar os instrumentos normativos sem que os outros grupos encaminhem suas contribuições para o 5º grupo, né? Então, é por isso que ele ainda está em curso. Vou falar um pouco, vou dialogar com vocês sobre o processo participativo da conferência. Essa que foi, de fato, participativa, teve 58 processos desencadeados, cerca de 7.000 pessoas contribuíram com esse processo e muito me orgulho de ter atuado na organização dele, que foi paritária entre poder público e sociedade civil. Para vocês terem noção, nós tivemos 80 pessoas na comissão organizadora, dentre elas 20 pessoas representantes dos catadores da cidade, indicados para participar na organização do processo, do início ao fim, que durou cerca de 7 meses. Tivemos 31 pré-conferências, conferências por subprefeitura. Aqui nós temos pessoas de todo o Brasil, então é importante explicar que a cidade de São Paulo é dividida por regiões administrativas em 31 subprefeituras. É um território grande, né? Cerca de 1.250 quilômetros quadrados, mais 11 milhões e 200 mil habitantes. Então, para a gente gerir um território, uma população desse tamanho, foi racional, inclusive, estabelecer a divisão do nosso território por 31 subprefeituras. Então, esse processo aportou não só a indicação e a eleição de delegados por região administrativa das subprefeituras, mas também colheu contribuições para que o diagnóstico do nosso plano de gestão integrada fosse afinado lá na ponta, com todos os nossos munícipes, desde a região de Parelheiros até a região de Santana, Tucuruvi. Também foram 6 reuniões temáticas, reuniões técnicas por tipologia de resíduos, estabelecidas nas salas da Uninove, né, na Universidade aqui de São Paulo, que acolheu com muito carinho todos os nossos delegados e congressistas que quiseram participar dessa etapa temática, onde foram tratados os resíduos secos, os de logística reversa, os orgânicos, os de resíduos de serviço de saúde perigosos. Falei orgânicos? Orgânicos também. Enfim, nós tratamos da gama e de tipologias de resíduos cujo aporte de soluções, propostas, sugestões e diagnóstico foram encaminhados para o nosso plano também. Nesse processo, nós elegemos 800 delegados para participar da conferência que ocorreu aqui, no ANB, né? Foram 800 delegados, além daqueles cuja vaga já estava estabelecida como nata, do Conselho de Desenvolvimento e Meio Ambiente da cidade e a comissão organizadora, que atuou bravamente nesse processo que foi hercúleo, mas também foi muito gratificante, né?
ver a participação numa conferência de meio ambiente para debater resíduos desta monta foi realmente extremamente importante para o plano de gestão e para a cidade, refletir melhor sobre essa política que é de grande relevância. Bom, ainda promovemos 10 oficinas das cadeias produtivas, tratamos com a cadeia de óleo lubrificante, com os grandes geradores da cidade, em 10 oficinas e nas suas várias tipologias de resíduos. Tivemos ainda uma etapa de informação aos 800 delegados, que foi preliminar à conferência, onde a gente orientou como é que seguiriam os trabalhos, como as pessoas poderiam participar, já melhor informadas sobre o objeto de trabalho, para que a gente pudesse facilitar e melhorar o nosso processo conferencial, com muita informação aos cidadãos e cidadãs que se dispuseram ao trabalho de revisar o nosso plano de gestão integrada de resíduos de forma coletiva e contribuir com ele, né? O que é muito melhor. Bom, o PGIRS, carinhosamente chamado por nós, ele é um plano que atua tanto quanto no plano de sistema de coletas seletivas, com as seguintes diretrizes e objetivos. Primeiro, promover o diagnóstico geral e cenários futuros. Veremos logo mais adiante. Óbvio, né? Precisamos ter a noção de todas as informações relacionadas a resíduos, a nossa população, para que a gente possa aportar qualquer formulação embasado nas informações que temos. E cenário de futuro, né? Não adianta a gente desejar o melhor dos mundos se a gente não consegue refletir sobre como chegar no cenário de futuro de fato, né? Porque a árvore de ilusão ninguém quer, a gente quer chegar no futuro com o pé no chão. As diretrizes para o manejo diferenciado de resíduos sólidos, desde o início, desde a origem, né, que é um dos grandes desafios, não só de São Paulo, mas de todo o país. Outras diretrizes relacionadas ao aspecto do plano, como a da própria educação ambiental, foram traçadas nesse processo. As áreas de destinação e disposição final apenas do rejeito, né, que é o que demanda a nossa política nacional, foi outra preocupação. E a diretriz relacionada à educação ambiental e comunicação social para o manejo de resíduos, ela é óbvia, né? Porque sem educação ambiental, dificilmente teríamos o suporte básico para dialogar com a sociedade no âmbito da implantação do nosso PGIRS. Recuperação de custos e sustentação econômica na gestão de resíduos. A gente que trabalha com gestão, não é possível trabalhar um plano de gestão que não tenha viabilidade econômica, né? Podemos traçar a árvore dos sonhos à vontade, mas se não tivermos recursos, como eu falei, para que possamos balizar e, de fato, encaminhar um plano de gestão, ele não seria um plano de gestão. Bom, agendas de implementação de ações nas subprefeituras também estão previstas no nosso plano, porque, óbvio, teremos que ter recorte por região para tratar do mesmo plano. Ora, Soraya, as diretrizes não são gerais? São, mas as especificidades da região de Parelheiros são muito diferentes da região de Pinheiros, né? Aqui em São Paulo. Então, temos e fizemos isso. Tratamos as especificidades no olhar por região que devem ser encaminhadas. Controle social. Este é a nossa mais caro aspecto do processo, né? Nós solicitamos da sociedade para que ela contribua e conosco construa esse caminho, né? Que não é possível ser feito unilateralmente pela gestão. Ele deve ser partilhado e, por isso, nós trabalhamos as instâncias de participação durante todo esse processo, desde a elaboração até o final. A estrutura da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana também foi pensada. Por quê? Nós temos que pensar, refletir sobre a origem
da nossa autoridade municipal de limpeza urbana, que hoje está num processo de transição para que essa estrutura ocorra. Nós fomos oriundos do Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Serviços, que tinha determinada competência e atribuição que foi alterada pela lei que cria o Sistema Municipal de Limpeza Urbana. Mas, olha, Soraya, esse sistema não foi estabelecido em 2003? Foi. No entanto, a estrutura não acompanhou esse processo. E, infelizmente, uma estrutura pública que não consiga se fortalecer e, logicamente, refletir sobre a sua competência e atribuição, também não consegue dar conta dela. Portanto, o Plano de Gestão Integrada levou em consideração também a nova estrutura da ANLURB, para que pudesse dar conta desse plano ousado, né, que nós aprovamos no âmbito do processo do Decreto 54.991, sancionado pelo prefeito, e referendamos no âmbito da Conferência Municipal de Meio Ambiente o ano passado. Bom, o Plano de Gestão Integrada, ele segue uma diretriz, que eu entendo das prioridades, né, da prioritária, aquela que estabelece a hierarquia na gestão de resíduos. E não é nada mais, nada menos do que ir ao encontro da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aí, vamos lá. Nós temos muitos catadores e catadoras aqui. Eu quero saber quem lembra qual é essa hierarquia. Está fácil de ler, né? Primeiro, a não geração, certo? Segundo, a redução dos resíduos, sempre que possível. Da geração de resíduos, óbvio. A reutilização é um aspecto da hierarquia importante. Outro é o da reciclagem, né? Muito bem promovida quando nós incluímos cada vez mais os catadores nesse processo. 5, o tratamento. E 6, a destinação final adequada dos rejeitos. Gente, por que a gente é contra a incineração? Por que São Paulo não pautou no seu plano de gestão de resíduos a incineração? Alguém pode me dizer? Hã? Não sejam tímidos. Alguém pode dar uma pista de por que a incineração não entrou na pauta? A resposta está aí. Se a gente quiser tratar os resíduos, a gente tem que, primeiro, não gerar, reduzir, reutilizar e reciclar. E o que sobrar, nós tratamos, certo? Se nós fizermos muito bem a nossa lição de casa, vai sobrar pouco para tratar, portanto, pouco para incinerar. E isso não nos interessa, certo? Então, o Plano de Gestão Integrada de Resíduos da cidade de São Paulo fez nada mais, nada menos do que atender a lei vigente, a política nacional, como nós já dissemos logo no início desse processo. Bom, o diagnóstico da cidade aporta alguns dados. Alguns eu já mencionei antes, né? Levamos em consideração a nossa população imensa, de 11 milhões e 200 mil habitantes, uma taxa de crescimento dessa população de 0,8%, que é inferior à taxa de crescimento da população do Estado, e no âmbito nacional, em cerca de 1,2%, também é a menor. No entanto, nós respondemos ainda por 12% do PIB nacional, o que é importante levar em consideração também, principalmente quando a gente reflete a questão econômica e a grande geração de resíduos pelos grandes geradores que atuam nessa cidade. É um diagnóstico importante para a gente pensar nisso. O contrato para a gestão de resíduos, a cidade desembolsa para a gestão dele cerca de 2 bilhões. 947 milhões ele paga os contratos de concessão, que são 2, para tratar de 2 regiões da cidade, foi assim que foi recortado o processo de gestão. Depois, 893 milhões para tratar do serviço de limpeza urbana, varrição de ruas, né, para que a cidade fique limpa, e mesmo assim é um desafio para que ela se mantenha assim, né, Sueli? 27 milhões para apoio aos catadores de materiais recicláveis,
87 milhões para pagamento de manejo de resíduos inertes, 59 milhões para o investimento e custeio, não considerada a limpeza de córregos e limpeza, córrego e limpeza de piscinões, que é feito pela subprefeitura. Bom, gente, eu vou ter que dar uma de Enéas, que a gente está um pouco atrasado, né? Vamos lá. Bom, acho que é relevante dizer que 51% dos resíduos da cidade são orgânicos e 35% são secos. Ou seja, nós temos aí uma grande quantidade de resíduos a ser reciclada. 14% são aqueles que nós, já na gravimetria, prevemos que são os rejeitos, a serem apenas estes encaminhados ao aterro sanitário. O que não é a nossa realidade, né? Hoje a gente tem o máximo aterramento dos resíduos e a mínima reciclagem. A ideia do PGIRS é fazer que, num cenário de futuro, daqui a 20 anos, a gente consiga inverter essa lógica, reciclar mais e aterrar menos. O gráfico que vocês estão vendo, cinza, no início, é o estágio que temos hoje, né? Passamos um pouco do 1,5%, esse diagnóstico foi feito antes das nossas centrais mecanizadas estarem em operação, mas ele é fidedigno ao cenário atual, né? Temos a máximo aterramento, que é o cinza, que vai reduzindo, vocês vão vendo aí ao final do gráfico. Por quê? Porque o plano de gestão integrada, de forma bastante factível, pensa e estrutura a proposta da cidade para reciclar os resíduos secos e orgânicos, de forma que tenhamos só o rejeito no final desse processo aterrados. Tudo bem? É o nosso sonho de consumo. Bom, aqui nesse plano, a gente apresenta mais ou menos como pretende fazer, né? Como é que nós vamos chegar lá no nosso cenário de futuro? 51% dos resíduos orgânicos, a cidade pretende tratar da seguinte forma. Primeiro, fazer a retenção in situ, né? Hoje nós temos, inclusive, um projeto de referência que cedeu para 2.000 famílias da cidade composteiras para que a gente pudesse fazer a compostagem, né, em vários estratos sociais, inclusive em condomínios, para testar como é que nós podemos tratar com a cidade inteira no âmbito da compostagem in situ. Na seção de composteiras, também para condomínios, é uma outra proposta de referência que está em andamento. Fomento a iniciativas comunitárias de compostagem. Óbvio, é possível a gente estimular que as nossas comunidades possam coletivamente segregar na origem, se ajudar na segregação, promover a compostagem e fazer uma linda horta orgânica, aportando ainda o processo de alimentação segura para os nossos cidadãos e cidadãs da cidade. Temos o fomento a negócios de compostagem previstos também numa ação intersecretarial entre Secretaria de Serviços e a Secretaria do Trabalho. 4 centrais de processamento mecanizadas também estão sendo pensadas para tratar o resíduo que futuramente a cidade vai coletar, diferenciadamente os resíduos orgânicos, e vai encaminhar para essas 4 centrais, de forma que a gente tenha um composto rico, de primeira grandeza, e assim possamos comercializar e talvez reutilizar, né, ainda, né, não só para a população da cidade, melhorando a condição de solo dos parques, mas também comercializando esse produto que é de primeira grandeza, como eu já disse antes. Estão previstos ainda 3 ecoparques, que são locais onde serão processados ainda os resíduos indiferenciados, aquele de varrição, né, aqueles não tão bem segregados na origem, onde serão separados os resíduos reciclados, também numa condição não tão boa quanto aqueles separados na origem, mas com possibilidade de comercialização, e os resíduos sólidos orgânicos, onde a gente vai inertizar, né, aqueles resíduos que chegam mais contaminados, possamos ainda
de forma anaeróbia, tratar, né, e fazer a produção de gases, né, nesses ecoparques, que, inclusive, poderão servir para o aporte energético do sistema. Quanto aos resíduos secos, estão previstos o apoio às cooperativas, né, existentes e aquelas novas, e fomento às novas cooperativas, pensando que nós temos aí 1.000 catadores no sistema, 1.000 adentrando e cerca de 20.000, segundo algumas fontes, a serem introduzidos no sistema. 4 centrais de processamento mecanizadas para processar, num total, 1.000 toneladas dia de resíduos sólidos. 2 já estão em operação, né, desde julho. Uma na Ponte Pequena e a Central Maria Carolina de Jesus, na zona sul da cidade, e as outras 2 já estão em fase da escolha das áreas e processo de importação do equipamento para que eles sejam instalados pela prefeitura. Ou seja, do patamar inicial de 1,5% de coleta de resíduos processados na cidade, nós já estamos aí em cerca de 3% antes do final do ano. Pretendemos chegar no início do ano que vem com cerca de 5% já avançados nesse processamento. E até 2016, teremos 10% de processamento de resíduos feitos na cidade de São Paulo. Pensando que a cidade gera cerca de 12.000 toneladas dia, é muito resíduo, né? 10% não é pouca coisa. Bom, a estratégia, como eu disse, ela é feita no primeiro ciclo, agora, ainda em 2014, já disse que fechamos uma parte aí, implantando a segunda central. Na segunda campanha, em 2015, nós iniciaremos as composteiras e avançaremos na implantação das centrais mecanizadas. E em 2016 já teremos coleta de resíduo orgânico feita pela Prefeitura da cidade de São Paulo, com caminhões passando na porta das pessoas de forma diferenciada. Este é um dos cenários. Bom, nós temos aí, vou falar muito breve, porque teremos a discussão do sistema no terceiro dia, o nosso novo sistema de coleta seletiva, que muito nos orgulha, né? Sistema inovador. Nós, nesse cenário, temos não só 22 organizações, são 24, né, Tadeu? Sendo que menos que 22 estão conveniadas, nós temos aí, num regime de transição, algumas. Para o contrato, antes tínhamos um convênio, agora temos o contrato, e temos cooperativas em regime especial, que são aquelas que estão atuando nas nossas centrais mecanizadas. Gente, não tem nenhum especialista vindo do outro lado do mundo, nada disso. São as nossas cooperativas que estão atuando nas centrais mecanizadas. Então, aí aportando o sistema de triagem que só os catadores têm para a nossa mecanizada. As duas, não sei se vocês sabem, são tecnologias importadas. Uma alemã e outra francesa, que com os nossos catadores estão aprendendo o jeitinho brasileiro, né, da malemolência, né? Precisa sair da tecnologia dos resíduos, a forma dos resíduos que são tratados numa outra cultura e num outro processo, e adaptar a nossa cultura e a nossa forma de atuar com os resíduos, né? Portanto, os nossos catadores têm sido muito importantes, estão no regime, essas cooperativas estão no regime especial e dentro das centrais mecanizadas.